Seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada e no estudo de hoje nós vamos aprender sobre o tema princípios de vida cristã. No estudo anterior nós aprendemos sobre o batismo e como que o batismo é uma evidência que nós aceitamos a Jesus como Salvador. Nós mostramos para as pessoas que aceitamos a Jesus como Salvador através do batismo. E após o batismo, como que nós vivemos uma vida que de fato honre a Deus, que de fato traga glória a Deus, que é uma vida de santificação. Nós vamos aprender isso no vídeo de hoje, por isso eu convido você a acompanhar o estudo de hoje até o final. E antes de irmos para o estudo da Bíblia, eu quero convidar você para fechar os seus olhos para juntos nós orarmos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. E nesse momento nós queremos Te pedir que o Espírito Santo nos guie, Pai, e nos mostre como que nós podemos viver a partir de agora. Nós já aceitamos o Senhor como nosso Salvador. E agora, Senhor, nos ajude a viver de maneira a honrar e glorificar o Teu nome. Abençoe o estudo de hoje, nos ajude através do Espírito Santo a compreender a Tua Palavra. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Pega aí a sua Bíblia e vamos acompanhar aqui texto por texto como que nós podemos viver uma vida de princípios que honre e glorifique o nome de Deus. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. Não faz isso com extremismo, afetação ou ar de superioridade, mas porque tem Cristo no coração e espalha seu amor. Então, uma vez que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, isso causa uma transformação na nossa vida. O fato de estarmos buscando a Jesus, de estarmos diante da presença dele, de nos relacionarmos com ele, a graça que ele nos dá, provoca uma transformação interior. E isso vai ser demonstrado através dos nossos atos. E a primeira pergunta diz assim: que práticas frequentes contribuem para a manutenção e fortalecimento da fé e do crescimento espiritual do crente? Vamos ler João capítulo 5, verso 39, que diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, uma das práticas que uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, ela busca estudar a Bíblia todos os dias, e através do estudo da Bíblia, ela mantém ali um relacionamento com Deus. A letra B diz para nós lermos Colossenses capítulo 4, verso 2, que diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então, além de estudar a Bíblia, ter uma vida de oração. Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Então, se você quer entender qual que é a vontade de Deus para sua vida, estude a Bíblia. Agora, como que nós nos comunicamos com Deus? Uma vez que Deus fala com a gente através da Bíblia, nós falamos com Deus através da oração. Então, o hábito de estudar a Bíblia e de orar a Deus nos ajuda a viver de acordo com a vontade dele aqui nesse mundo. A letra C pede para lermos Hebreus capítulo 10, verso 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, de acordo com Hebreus capítulo 10, verso 11, nós não podemos deixar de frequentar os cultos da igreja. Isso aqui é importante, porque quando nós vamos à igreja, nós podemos fortalecer a fé de um outro irmão através de um testemunho de algo que aconteceu na nossa vida e que pode ajudar ele a passar por alguma dificuldade que ele está passando. Então, assim como uma brasa junto das outras acesas ali vai esquentando uma a outra, assim também somos nós. Na comunidade, na igreja, nós vamos fortalecendo uns aos outros. E por isso é tão importante frequentarmos os cultos da igreja. Na letra D nós vamos ler Marcos capítulo 5, verso 18 a 20, que diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Então, além de desenvolvermos o hábito de estudar a Bíblia todos os dias, orar, frequentar os cultos da igreja, uma vida que honra e glorifica a Deus é também uma vida missionária, onde nós levamos a outras pessoas a mensagem do reino de Deus. A pergunta de número 2 diz assim: como devemos viver as horas do sábado? Nos estudos anteriores, eu vou deixar aqui o card para você, nós vimos que, de acordo com a Bíblia Sagrada, o dia de adoração, o verdadeiro dia de descanso, é o dia de sábado. E como que nós devemos nos portar nesse dia? Que atividades nós devemos fazer no dia de sábado? Nós vamos ver agora na resposta aqui da segunda pergunta.
pergunta. Vamos ler Isaías capítulo 58, verso 13 e 14 e também Lucas capítulo 4, verso 16 e verso 31, que dizem assim: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O ato de observarmos o sábado como um dia de descanso demonstra que nós entendemos que Deus é o nosso mantenedor. Mas além disso, o dia de sábado não é apenas um dia para não fazermos nada, tem algo especial que nós também devemos realizar nesse dia. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então aqui nós vemos que além de observar o dia de sábado como um dia de descanso e aceitar que Jesus é quem nos mantém, Ele que cuida de nós, o sábado também é um dia de adorarmos a Deus, de irmos à igreja, adorar o nome de Deus, estudar a Bíblia, recapitular o que nós estudamos durante a semana, um dia para estarmos com uma comunhão mais profunda diante da presença de Deus. E a resposta fica assim: adorando a Deus e servindo o nosso próximo. O exemplo de Cristo nos ensina que o sábado não é um dia de não fazer nada, mas um dia de adoração, comunhão e serviço desinteressado ao semelhante. Os limites do sábado vão desde o pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Nesse período, as atividades materiais dão lugar às espirituais. E aqui tem um detalhe interessante: o dia começa no momento do pôr do sol. Lembra lá quando a gente vai para Gênesis, quando Deus criou ali? Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde é o período da noite, manhã é o período claro, é o período do dia. Então o dia sempre começa na noite anterior. Quando dá o pôr do sol de um dia, começa o outro dia. No caso do sábado, quando dá o pôr do sol da sexta, começa o dia de sábado. E quando chega ali no final do pôr do sol do dia de sábado, começa já o domingo, e assim são com todos os dias da semana. E a terceira pergunta diz assim: como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Marque verdadeiro ou falso. E aqui nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 25, e também alguns textos ali de Gálatas, capítulo 5 e capítulo 6 também, que dizem assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui nós vemos que o relacionamento entre os irmãos, entre as pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador, deve ser um relacionamento de humildade, de auxílio, um ajudando o outro, porque afinal de contas todos nós carecemos da graça de Jesus e todos nós precisamos do auxílio um do outro na caminhada cristã. E a resposta fica assim: os membros da igreja devem se comportar falando a verdade? Verdadeiro. Deve servir uns aos outros? Verdadeiro. Deve fazer o bem? Também verdadeiro. A quarta pergunta diz assim: que princípios a Bíblia estabelece para o vestuário feminino? Bom, embora esses textos aqui falem a respeito de como deve ser a vestimenta da mulher, isso também vale para os homens. 1 Pedro capítulo 3, verso 3, verso 4 também, e também 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 diz assim: não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso. Então esse texto aqui ele traz como deveria ser a vestimenta da mulher, mas isso vale também para os homens. Modéstia é você saber se vestir de acordo com a ocasião. Todos nós devemos nos vestir de maneira adequada, sem querer chamar atenção. Hoje em dia nós vemos que o que está em voga é a sensualidade, mas a Bíblia nos convida a sermos pessoas decentes e a demonstrarmos que de fato nós temos um caráter transformado, não só através das nossas atitudes, mas através também da maneira como a gente se veste, como a gente se porta. Então a resposta fica assim: as mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso, e isso também vale para
pelos homens. A quinta pergunta nos diz: qual é a atitude do cristão para com o casamento? 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 10 ao verso 14, também Mateus, capítulo 19, verso 8 e 9, e Hebreus 13, verso 4, diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Então aqui nós vemos que a Bíblia Sagrada defende o casamento como sendo uma instituição seríssima e que deve ser levada com muita honra e glória diante de Deus, de maneira que apenas pelo adultério ou a morte é que essa união deve ser rompida. E isso nos mostra que quando Deus criou o casamento lá no Éden, ele não criou para que houvesse separação. E a resposta fica assim: honrar o casamento, pois Deus reprova o adultério e o divórcio. A sexta pergunta diz assim: o que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanos? 1 João capítulo 2, verso 15 a 17 e também Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, no que diz respeito ao relacionamento do cristão com as coisas mundanas, o que nós precisamos entender é que Deus tem um chamado para os cristãos de santidade. A palavra santo na Bíblia significa separado para um propósito especial. Isso significa que uma vez que a pessoa se converteu a Cristo, ela vai procurar se afastar das diversões mundanas, onde envolve drogas, bebidas, prostituição. Tudo isso desonra a Deus e também afeta o templo do Espírito Santo, que é o corpo, né? Então isso acaba prejudicando não só as pessoas, mas nós mesmos. Por isso Deus nos chama a vivermos uma vida de santificação, a vivermos uma vida separado do que são as diversões mundanas. É isso que João está dizendo aqui, quando ele diz que nós não devemos amar as coisas do mundo. E a resposta fica assim: não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Deus está nos preparando para morarmos num novo céu e numa nova terra, onde habita a justiça. Então, como poderíamos nós nos acostumar a viver nesse mundo injusto, nesse mundo de pecado? Então, esse é o chamado de Deus para nós, para vivermos dignos do chamado que Ele nos tem, que é um chamado para vivermos aqui como jovens herdeiros do reino de Deus. A sétima pergunta diz assim: que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo capítulo 20, verso 14 e também 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 18 diz assim: não adulterarás, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aqui, mais do que privar o ser humano dos prazeres, Deus quer protegê-lo. Você já parou para analisar quais são as consequências de se viver uma vida promíscua sexualmente falando? Deus é o nosso Criador e Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe as consequências que existe em uma vida libertinosa. Por isso Ele nos chama a viver uma vida de moralidade, inclusive com relação à sexualidade. E para nos auxiliar, Deus nos envia o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a vencer os desejos carnais, as tentações que nós temos. Então a resposta fica assim: casados, não adulterar; solteiros, manter-se puro; não cometer imoralidade. A oitava pergunta diz assim: qual deve ser o comportamento cristão em relação às autoridades? Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 4, 1 Pedro 2, verso 13 a 14 e Atos 5, 29 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não
não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, visto que a autoridade é ministra de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então esses textos nos mostram que nós devemos viver aqui nesse mundo e obedecer sim às autoridades, sejam polícia, prefeito, vereador, presidente. Deus nos convida a sermos obedientes às leis civis que existem aqui, desde que essas leis não nos façam desobedecer à lei de Deus. Então a lei de Deus sempre está em primeiro lugar. Mas enquanto essas leis, as leis civis, elas não nos levam a desobedecer à lei de Deus, nós devemos sim sermos sujeitos a essas leis. Isso não significa que a gente não possa protestar, que a gente não possa lutar por direitos melhores, etc. Mas devemos sim buscar o bem-estar social. Então a resposta fica assim: qual deve ser nosso comportamento? Devemos respeitar as autoridades. A nona pergunta diz assim: que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? João capítulo 13, verso 4 e 5 e também o verso 15, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 28. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deixou águas na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha o que estava cingido. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, o tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, algumas instituições que Jesus deixou, algumas cerimônias, por exemplo, nós temos aí a cerimônia do lava-pés, da Santa Ceia. A cerimônia do lava-pés nos mostra que todos somos iguais perante Deus e igualmente necessitados dele para a salvação. A cerimônia da Santa Ceia nos faz lembrar a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. E o pão é um símbolo do corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. E o suco de uva é um símbolo do sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Essas são algumas informações importantes que nós devemos saber agora que decidimos viver de acordo com a vontade de Deus, agora que decidimos seguir o Evangelho de Jesus. Então nós vimos aqui algumas coisas que são importantes sabermos para seguirmos o Evangelho de Jesus enquanto aguardamos a sua vinda. E para que você possa compreender e gravar na sua mente, eu convido você agora para recapitular. A recapitulação diz assim: o cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja e testemunhar de Jesus para outras pessoas. As mulheres devem se vestir com modéstia e bom senso. É claro, o que vale para as mulheres também vale para os homens. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros devem manter-se puros. Na Santa Ceia celebramos a morte de Jesus e o lava-pés é a cerimônia da humildade. E se você acompanhou o estudo até aqui, eu convido você nesse momento a juntos fazermos um compromisso de fé. Você aceita viver de acordo com os seguintes princípios cristãos? Comungar diariamente com Deus através do estudo da Bíblia e da oração? Você aceita frequentar regularmente a igreja e participar dos cultos e testemunhar de Jesus? Você aceita revelar modéstia e bom senso no seu vestuário? Você aceita deixar de usar adornos e aqui, ao invés de usar adornos, procurar ter um caráter transformado? Você aceita participar sempre da Santa Ceia, que é uma maneira de nós relembrarmos o sacrifício que Jesus fez por nós? Você aceita não se envolver com as diversões mundanas, aquelas diversões que não honram a Deus? Você aceita manter-se puro no casamento ou como um jovem, mesmo que você não seja casado, você quer ser puro diante de Deus? Se esses são os desejos do seu coração, eu convido você nesse momento para fechar os seus olhos e juntos orarmos a Deus. Seu Deus e Pai, nós tomamos uma decisão na nossa vida, que é a decisão de Te seguir como nosso Senhor e Salvador.
E nós sabemos, Pai, que nós somos pecadores, que por nós mesmos, Senhor, nós não vamos conseguir, mas nós queremos te pedir o batismo do Espírito Santo. Nós entendemos, Pai, que é o Senhor que nos ajuda a querer fazer e querer ter um caráter transformado e conseguir, Pai. Derrame sobre nós o Espírito Santo e que Ele nos ajude, Pai, a viver uma vida aqui para honrar e glorificar o Teu nome. Abençoe a pessoa que tem estudado a Bíblia, Pai, até aqui. O Senhor sabe das decisões do coração dela e as lutas que ela tem travado. Eu peço uma bênção especial sobre ela, Pai, que o Senhor ajude na jornada espiritual dessa pessoa. Seja comigo também. Essas bênçãos nós pedimos no nome de Jesus. Amém. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui seu comentário, porque a gente vai e conversa nos comentários aí. Eu vou tirando algumas dúvidas que você possa ter e a gente se vê no próximo estudo.